Olá, eu sou Fran Pinheiro e vim conversar com você e te fazer uma pergunta hoje sobre mesada. Você já pensou em dar mesada para o seu filho? Muitas pessoas, quando eu falo sobre isso, ela fala assim: nossa, mas eu estou muito apertada, eu não tenho dinheiro para dar para o meu filho agora, eu não tenho como separar um tanto do meu salário para dar para o meu filho se controlar e se organizar e saber mexer com dinheiro. Você não precisa fazer isso. Você não precisa gastar mais do que você já gasta hoje. Como que você faz para saber o valor de mesada que você tem condições de dar para o seu filho hoje? Pega um papel e anota tudo que você gasta de supérfluo com ele, só com ele. Eu não falo assim, vou dar um lanche para a família inteira, nós vamos sair para lanchar. Aí você está pagando para a família inteira. Mas existem algumas coisas que você paga só para a criança de supérfluo durante o mês. Um jogo de videogame, uma bijuteria, um batom, uma maquiagem. São coisas supérfluas que não ficam normalmente no nosso orçamento, mas que a gente gasta com a criança, né, todo mês. Então, qual é o meu conselho? Vê qual é esse valor. Deu, sei lá, R$50, R$100, R$70, qualquer valor que você encontrou, que você gastou, por exemplo, no mês passado. Ou se você não tem muita noção disso, passa a anotar a partir de hoje. Pega o papel e anota tudo de supérfluo que você compra para ele. É um bombom, é um chocolate, é um sorvete, tudo que você gasta de supérfluo. Anotou, viu quanto é que deu no mês. Esse dinheiro você ia gastar de qualquer maneira. Só que a partir de hoje, quem vai gastar é ele. É seu filho ou a sua filha. E aí ele vai decidir com o que ele vai gastar. Quando você der esse valor para ele, explica que esse dinheiro é para ser usado durante todo o mês. Que se hoje é dia tal, vamos supor, dia 1º, que ele vai ter que usar esse valor até o dia 30 do mês. Só no próximo dia 1º que ele vai receber mais um pouco. E deixa ele decidir. Se logo na primeira semana ele gastou todo o valor, pronto, acabou. Durante o resto do mês não pague mais supérfluo. Ele tem que entender que esse valor tem que dar até o final do mês. Ele tem que aprender a lidar com isso. Gastou todo na primeira semana, na segunda semana ele quis o picolé, você vai falar: agora você gastou todo o seu dinheiro, agora é só no mês que vem. E assim ele vai começar a controlar e saber exatamente o que ele vai preferir comprar com esse dinheiro. Se ele vai preferir comprar uma coisa melhor ou se ele vai gastar com coisas pequenas, né, de imediato, ou se ele vai juntar para comprar uma coisa melhor, um jogo de videogame melhor, uma maquiagem melhor. Deixa a criança decidir. Deixa a criança decidir, mas observe. Preste atenção no que ele está gastando dinheiro. Dê conselho, apoie. Quando ele falar com você que ele vai comprar qualquer coisa que você acredita que não tem muito valor, orienta. Fala com ele: olha só, mas se você comprar isso, você vai ficar o restinho do mês inteiro sem comprar nada. Orienta, mas deixa ele decidir. Se ele decidir comprar, ótimo. Deixa ele comprar e deixa ele passar o perrengue que tiver de passar até o final do mês. Se segura também e não fica, liberando mais dinheiro para supérfluo, porque ele precisa sentir que ele precisa segurar aquele valor. Quando a criança já está na sua fase adolescente, tipo 11, 12 anos, às vezes pode acontecer dela ficar meio rebelde e não querer te dizer com o que ela vai gastar. Aí eu te dou um conselho: fique rebelde também, corte o dinheiro. Você não tem compromisso nenhum com ele de dar esse valor, mas você precisa saber com o que ele está gastando. As crianças chegam numa fase da adolescência que acham que podem tudo, que mandam em tudo, então a gente tem que tomar cuidado também, tem que ser com observação, para que ele não esteja fazendo alguma coisa que ele venha a se arrepender,
né? Até ele completar 18 anos, e nosso filho está sob nossa responsabilidade. Então a gente tem que ter conhecimento com o que ele está gastando, né? Se for com alguma coisa que você desconfia ou que ele não esteja querendo te dizer com o que ele vai gastar, se ele ficar um adolescente ou uma criança rebelde, corte o dinheiro. É o conselho que eu dou. Se ele está rebelde e não quer te contar, você também está rebelde e não quer fornecer o dinheiro. Eu não sou a favor de você vincular a mesada com os serviços domésticos. Já fiz vários testes com meus filhos e não deu certo. Por quê? Porque normalmente o valor da mesada é um valor pequeno, principalmente quando os pais estão passando, às vezes, por um aperto financeiro. O que eles pensam na grande maioria das vezes? Mas para receber só isso, ter que lavar uma louça, ter que arrumar o quarto, ter que varrer uma casa, para ganhar só isso eu prefiro ficar sem ganhar para não varrer, para não lavar louça, para não arrumar o quarto. Por isso que eu não gosto de vincular. Então qual é o meu conselho? Fazer alguma coisa em casa, algum afazer doméstico é uma regra de convivência. Nós estamos morando na casa, nós precisamos cuidar da casa. Então, se você tem vontade de ensinar o seu filho a cuidar da casa, ensine como regra de convivência. Não vincule isso à mesada, tá? Porque na grande maioria das vezes não dá muito certo. Se na sua casa você não tem o hábito de conversar sobre dinheiro com seu filho, é bom que comece a fazer isso. Algumas famílias tratam o dinheiro como um tabu. A criança não tem conhecimento de como é o andar financeiro, né, da casa, como é a organização doméstica com relação ao dinheiro. Isso é muito prejudicial. Por isso que algumas crianças tendem a fazer pirraça, chorar, não entender os pais. E a criança desde muito cedo tem como entender qual é a real situação financeira da família. Eu quando saía, por exemplo, festa da cidade, levava minhas crianças desde muito novinhas, 4, 5 anos, eu já chamava antes de sair e falava: olha, hoje nós vamos sair, mas vamos gastar com 3 voltinhas no parque, com um sorvete e uma pipoca. Vocês concordam em ir para a praça assim? Se for pra gente ir assim, tá tudo certo. A mãe, nesse final de semana ou hoje, não pode comprar mais do que isso. Então a gente vai sair, a gente vai se divertir e a gente vai rodar no parque, por exemplo, 3 rodadinhas para cada um. Nós vamos comer pipoca e vamos tomar sorvete. Pronto, não precisava repetir. A gente ia à praça, eles rodavam no parque o tanto de volta, eles sabiam exatamente a quantidade de voltas que eles tinham, comiam uma pipoca, tomavam sorvete e vinham para casa. Não tinha guerra, porque eles entendem. E com isso você vai passando para a criança a noção e o valor que o dinheiro tem, o valor que aquele divertimento vai trazer pra gente, o que ele vai trazer de bom e o quanto que a gente vai gastar. Existem algumas crianças que não têm noção. Os meus filhos, por exemplo, quando eu era muito pequenininha, mais as meninas, quando eram muito pequenininhas, às vezes me pediam alguma coisa, eu falei: dessa vez a mãe não pode, a mãe não tem dinheiro. Sabe o que eles me respondiam? Mãe, passa o cartão lá na máquina do banco. Ou então falava assim: paga no cartão de crédito. Ou então diziam: dá um cheque, né? Porque na época das meninas ainda usava-se muito cheque, né? Hoje é mais cartão de crédito. Mas elas não tinham noção, elas falavam isso, mas elas não sabiam como funcionava. O seu filho sabe como funciona um cartão de crédito? Ele sabe porque o que acontece na cabecinha da criança? Ele tá te vendo pagar as coisas com cartão de crédito. Você entrega um pedaço de plástico para a loja vai lá, pega o seu cartão, né? Ele passa numa maquininha, depois ele te devolve o cartão. A
criança, nesse caso, ela não viu transação em dinheiro. Foi só um pedacinho de plástico que foi na mão da loja, né, do caixa da loja, e voltou o mesmo plástico, não teve dificuldade nenhuma. A criança não entende como isso funciona. A partir do momento que ela sabe fazer conta, seus 8 anos, hoje em dia eu acredito que sim, fazer conta de mais e de menos, né? Adição e subtração, a partir desse momento você já consegue falar para a criança como funciona o cartão de crédito. Olha só, hoje eu vou passar o cartão na máquina, né? Eu vou estar me comprometendo a pagar isso no tal dia. No tal dia, quando vencer a fatura do cartão da mãe ou do pai, a gente vai ter que ter o dinheiro para poder pagar. Então, se eu passo o cartão, eu só estou adiando para pagar isso um pouquinho lá na frente. Então, a criança vai ter noção que cada vez que ela paga o cartão, ela tem que ter o dinheiro para poder pagar esse valor. Porque muitas vezes os pais questionam o comportamento dos seus filhos, isso acontece muito na adolescência, mas também não entende o lado do filho, porque muitas vezes o filho não tem efetivamente noção. Eu vejo alguns colegas meus que reclamam de que os filhos ficam horas no banheiro, de que os filhos deixam a televisão ligada, que deixam a luz ligada, que deixam o ventilador ligado. Mas a criança sabe que deixando, desperdiçando, isso vai ter um valor em dinheiro que ele vai ter que pagar por mês por isso? Na grande maioria das vezes não. Aí fica você gritando com o filho adolescente, o filho achando que você é um chato, né? Porque ele não entende por que você faz isso, ele acredita que seja uma implicância. Ah, meu pai e minha mãe é chato, meu pai e minha mãe implicam comigo, não deixa eu fazer nada, mas ele também não entende, né? O que acontece muito aqui em casa? Eu não vou dizer para você que os meus filhos nunca tomam um banho demorado no chuveiro quente. Claro que eles tomam. Não é gostoso tomar um banho no chuveiro um pouco mais demorado? Mas eles sabem exatamente quando eles fazem isso. Eles sabem quando a gente está num pedacinho de vida um pouquinho mais apertado, que ele não deve fazer isso. E daí ele não faz, porque eles já têm noção disso, né? Então, assim, passe para o seu filho, não viva nesse tabu de não poder falar ou quanto você ganha, ou que vocês nesse momento, olha, durante os 2, 3 meses nós vamos ter que dar uma economizada aqui, vamos dar um corte aqui. Converse com seus filhos, vamos melhorar nisso, porque a gente está passando por um momento apertado. Daqui a pouco nós vamos estar um pouco mais folgado, tudo volta como era antes. Quando você conseguir reduzir ou conseguir perceber qualquer comportamento com relação ao financeiro do seu filho, comemore com ele. Por exemplo, se é um filho que tinha um hábito de todas as vezes sair do quarto ou sair de uma sala e deixar a luz acesa, percebeu que ele está desligando? Comemore, parabenize. Poxa, meu filho, muito obrigada. Obrigada por você estar entendendo que a gente não pode desperdiçar. Comemore com ele, elogie, né? Agradeça por ele estar tendo esse comportamento. Assim, ele vai começar a perceber que ele também é importante nas despesas da casa. Ele vai ficar com mais vontade de colaborar, eu te garanto isso, tá? Se você se identificou com esse conteúdo, curte, compartilhe e deixa aqui embaixo seus comentários. Até a próxima!